Olá, boa tarde para você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, 4 de julho. Acompanhe com a gente os destaques desta edição. Destaque para o fortalecimento dos valores de negociação para soja e trigo, principalmente nos Estados Unidos, por conta de fatores climáticos. E aqui como que o mercado brasileiro reagiu com elevações nos valores pagos nos portos pela saca de soja no país. Embarques de soja feitos pelo Brasil no mês de junho passam de 9 milhões de toneladas. Você confere também uma nova correção do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que agora estima uma safra de milho com 29 milhões e 500 mil toneladas. E veja ainda nesta edição que o estado do Paraná deve retomar a sua boa produção de laranjas neste ciclo. Mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começamos agora o Agricultura BR. E nós abrimos esta edição falando de um problema que se vê por todo o país. Falta de espaço para armazenar a produção. A produção agrícola do Brasil vai crescendo ano a ano e o espaço para arquivar isso tudo não acompanha a evolução. Você já acompanha imagens do milho sendo estocado a céu aberto no estado do Mato Grosso. O estado avança com as atividades de colheita, já soma cerca de 30% de área colhida, mas o milho já não tem espaço para ser guardado não. Veja só o cereal sendo estocado a céu aberto. Essa afirmação é dada pela AproSoja do Mato Grosso e as imagens foram feitas pela nossa equipe de reportagens no estado. As imagens são do município de Sorriso, um dos maiores produtores de grãos do Brasil. Situação alarmante em pleno início de colheita da safra do cereal. E por aqui, o Agricultura BR destaca agora a soja e a soja embarcada pelo Brasil durante o mês de junho. As tradings que operam com exportação do país totalizaram 9 milhões 190 mil toneladas, de acordo com os números que foram apresentados pela Secretaria de Comércio Exterior na tarde desta última segunda-feira. Com isso, o faturamento superou a marca de 3 bilhões de dólares. Vamos então verificar como é que ficaram esses embarques de soja, um bom volume de soja embarcado pelo Brasil. Apesar de ser menor do que aquilo que ocorreu em maio e abril, esse volume é superior àquilo que acontecia durante o mesmo mês, ou seja, junho do ano passado. Verifique comigo então aqui os embarques de soja, aqui o volume de soja embarcado, agora totalizando o mês de junho de 2017. Junho de 2016 teve o embarque de 7 milhões 760 mil toneladas da oleaginosa. Maio deste ano chegou a 10 milhões 950 mil toneladas, enquanto que junho desse ano de 2017, como eu havia dito, alcança 9 milhões 190 mil toneladas da oleaginosa. Esses são os números para os embarques de soja. É o produto mais importante das exportações, da pauta de exportação do Brasil no geral. E conseguiu, com esse embarque, com esse volume embarcado, o faturamento ou receita de 3 bilhões 350 milhões de dólares. Confira conosco então. Números relacionados aqui à receita, faturamento com soja embarcada, junho de 2016, aqui comparando com os períodos anteriores. Junho de 2016 totalizou 2 bilhões 970 milhões de dólares. Maio deste ano, o faturamento com os embarques de soja foram de 4 bilhões e 60 milhões de dólares. Junho de 2017, cor vermelha, o mês que acaba de fechar, tem 3 bilhões 350 milhões de dólares. Esses são os números em relação às exportações, aos embarques de soja. Agora, o que preocupa, de certo modo, toda a cadeia produtiva é o valor internacional da soja. Desde o começo desse ano, ele segue recuando no cenário internacional. É o valor pago por tonelada. E o mês de junho de 2017 reflete novo recuo, nova queda em relação ao preço final da tonelada. Aqui nós trazemos os preços médios. Observe aqui que em junho de 2016, o preço médio pela tonelada de soja eram de R$ 382
$2,90. Em maio deste ano, portanto, 30 dias antes do fechamento do último mês, $370,80 por tonelada. Junho de 2017, mês que acaba de fechar, observe nova queda, é uma queda aí de $6, um pouco mais de $6,10 por tonelada. Junho de 2017, com preço médio por tonelada de $364,70. Com os embarques de soja feitos pelo Brasil no mês de junho, superando a marca dos 9 milhões de toneladas, o volume total do grão que o país já embarcou ao longo da temporada 16-17 chega a quase 45 milhões de toneladas. Vamos acompanhar na tela agora o ritmo de embarques do Brasil nestes últimos meses e o total alcançado até agora. A gente vê que em fevereiro as exportações estavam começando, chegavam no mês a 3,5 milhões de toneladas. Em março já passavam de 9 milhões, abril e maio registraram mais de 10 milhões de toneladas do grão sendo enviadas a países compradores. Junho, como você já viu, 9.190.000 toneladas, totalizando até o momento, então, 44.770.000 toneladas do grão. Por aqui o assunto segue sendo soja, mas agora soja, milho e trigo. Isso porque um movimento especulativo no cenário internacional, especificamente nos Estados Unidos, tem tomado conta dos operadores de mercado. Isso porque há várias incertezas e também instabilidades para o mês de julho em relação ao fator climático. E aos investidores, quem opera principalmente na Bolsa de Chicago, que sentiu com maior intensidade nos últimos pregões essa situação, tem feito com que alguns fundos tenham investimentos maiores e isso faz com que essas commodities, essas culturas, elas consigam ganhar patamares de preços melhor. O mês de julho, em relação aos Estados Unidos, ele é fundamental. Isso porque é o momento na qual, principalmente para soja e milho, se tem o desenvolvimento mais forte da planta, é onde ela vai ter a seu principal fator de formação. E se o mês de julho for prejudicado de alguma forma em relação ao fator climático, isso pode trazer algum impacto na produtividade final da lavoura e produtividade afetada acaba afetando também o resultado final de produção. As expectativas, pelo menos de muitas pessoas que trabalham com meteorologia, principalmente com o mercado de Chicago, e aquilo que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos tem atuado e principalmente divulgado em seus relatórios, tem apresentado uma situação para julho com uma questão mais quente e seca. Sendo mais quente e seca no estágio mais importante de evolução, pode sim afetar os negócios com soja e também com milho e também com trigo. Nesse momento, nós temos esse resultado. Nos Estados Unidos, nesse 4 de julho é feriado, dia da independência, mas tivemos aí um 3 de julho com o mercado fechando antes, o mercado fechou um pouco mais cedo nos Estados Unidos, mas com negócios bem elevados. Tivemos fortes altas durante o dia, essas fortes altas se confirmaram, acabaram fechando com essas altas bem mais elevadas com soja e trigo. O milho fechou em alta, mas a alta foi diminuindo durante o dia, mas soja e trigo tiveram fortes elevações por conta dessas preocupações com o clima. Vamos ver soja aqui. Nós trazemos aqui o fechamento do dia 3 de julho, é o nosso destaque, é o mercado da soja em Chicago para a posição de novembro de 2017. Nós destacamos a posição de novembro de 2017 por dois motivos. Primeiramente, é essa posição aqui que está precificada a safra americana, essa safra que eu acabei de comentar. Além disso, ela já é aquela que tem maior liquidez. São 192.400 contratos que foram negociados nesta última segunda-feira. Olha só, fechamento de negócios foi em $9,80 mais 6. Foi uma alta de 2,69% por bushel nessa posição. Mais do que isso, e até confirmando aquilo que a Agricultura BR vinha apontando já há uns 40 dias, que o valor poderia chegar próximo a $10 por bushel em relação à soja nos contratos de mais curto prazo. Evidentemente não foi só o contrato de novembro, o contrato de setembro e julho também tiveram altas importantes no dia de ontem. O destaque é por conta realmente desse
argumento, por ser o de maior liquidez, mas o valor mais alto chegou a $9,91 mais 4. Esse valor aqui de negociação com soja em Chicago, ele não apenas fortaleceu o valor internacional, como esse fortalecimento, ainda mais com o Brasil, que teve um dólar estabilizado ali em 3,30 nessa última segunda-feira, isso conseguiu garantir preços melhores para a soja negociada nos portos do Brasil. Eu continuo falando a respeito dessa movimentação que é causada pelo fator clima, mas agora destacando o trigo, porque o trigo também teve altas muito importantes no dia de ontem, altas que superaram a marca de 5%. A argumentação é a mesma por conta dos fatores que podem atingir os Estados Unidos nesse mês de julho. Então, tem bastante especulação sobre essa questão climática nos Estados Unidos. Destaque na Bolsa de Chicago em 3 de julho é a posição de setembro. O critério utilizado pela produção da agricultura BR foi o mesmo. Essa é a posição de maior liquidez para o trigo nos Estados Unidos. Tem mais de 147 mil contratos negociados nesta última segunda-feira. Fechou a $5,55 o bushel, alta de 5,39%. O valor mais alto do dia foi de $5,56, portanto, acabou fechando bem próximo à máxima de negociação do dia para essa posição do trigo. Você acompanha agora como que o preço da soja aqui no Brasil foi influenciado positivamente por essa mudança de patamares de preços na Bolsa de Chicago nesta última segunda-feira. Ontem, segunda-feira, aqui no Brasil, o preço da soja veio acima nos portos do país e agora já registram R$1 de diferença na comparação com os valores pagos pela saca no fim da semana passada. Veja só a movimentação no porto de Paranaguá. A gente acompanha o que aconteceu nos últimos 15 dias e já de cara vê o valor pago hoje pela saca, R$72. Lá atrás, no dia 19 de junho, preço médio no porto era de R$71 a saca. No dia 26, caía para R$ 68,50 e no fim do mês recuperava o suporte de R$70 a saca. Esse foi o valor anotado no dia 29. No dia 1º de julho, sábado, tinha o mesmo valor de negociação do que a sexta-feira, dia 30 de junho, valor de fechamento em R$71 a saca. E já nesta terça-feira, dia 4 do mês, cotação da soja no porto de Paranaguá, R$72. R$1 a mais já na comparação com o finzinho da semana passada. A alta também é de R$1 no valor de cada saca negociada no Porto de Santos. A alta em Chicago desta última segunda-feira reflete em alta aqui no Brasil. Atenção, então, para a comercialização janela de oportunidade. Veja que os valores no Porto de Santos, na data atual, 4 de julho, estão em R$71,50 a saca. Lá atrás, no dia 19 de junho, o preço estava em R$71, veio para R$69 no dia 24 do mês, recuperando R$69,50 no dia 28. Na data 30 de junho, sexta-feira da semana passada, soja negociada no Porto de Santos valia R$ 70,50. Já nesta terça-feira, influenciada pela alta em Chicago, soja sobe no Brasil. É negociada nesta terça no Porto de Santos por R$ 71,50 a saca. Por aqui, o Agricultura BR quis saber se esse clima lá nos Estados Unidos, dessa previsão de ser mais quente e mais seco, se confirma. E é por isso que a gente foi conversar com a Nadiara Pereira. Ela traz um estudo para o mês de julho em relação ao meio oeste norte-americano, para saber quais são as áreas definitivamente que podem ser afetadas com uma diferenciação de clima. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva em algumas áreas produtoras norte-americanas. Só que essa chuva ela atinge principalmente as áreas mais ao centro e sul do cinturão produtor de grãos. No norte, principalmente na região de Dakota do Sul e Dakota do Norte, que são áreas que estão mais secas, nestas áreas não tem previsão de chuva frequente e volumosa a ponto de recuperar a umidade no solo, e aí alguns produtores podem enfrentar problemas com o desenvolvimento das lavouras. No decorrer dos próximos 5 dias, chove pelo menos 30 milímetros nas áreas mais atingidas, e a chuva será abrangente sobre as principais áreas produtoras, que são Illinois, Iowa e também região de Missouri. Ao longo do segundo período, a chuva ela continua abrangente, inclusive chega ao norte dos Estados Unidos, mas é uma chuva menos volumosa nestas áreas do mapa. E até mesmo aqui nas áreas do centro e sul, o volume será um pouco menor, mas como a chuva continua ocorrendo com frequência, mantém os bons níveis de umidade no solo. No decorrer do terceiro
período, que vai do dia 14 ao dia 16 agora do mês de julho, a chuva recua um pouco mais para leste e diminui sobre o cinturão produtor de grãos. E é principalmente nas áreas mais ao norte que deve chover menos neste período. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo aqui para o Brasil. Até já! Dólar comercial abriu esta terça-feira em baixa aqui no Brasil, mas há pouco já voltava a subir. Hoje o dia é de pouca liquidez, ou seja, poucos negócios acontecendo com a moeda norte-americana no Brasil, isso porque é feriado nos Estados Unidos. Ainda assim, os investidores seguem cautelosos com o que acontece no cenário político nacional. Vamos dar uma olhadinha então em como a moeda se comporta agora no país? Vem com leve queda de 0,12%. Dólar sendo negociado a R$ 3,30 mais 2 no mercado de câmbio. Bom, a Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco a gente fala de milho, fala sobre o cereal a céu aberto sendo estocado no estado do Mato Grosso e também da nova expectativa de produção do estado. Ainda hoje você vai ver também que a China deve intensificar a fiscalização da entrada de carnes brasileiras, carne de frango e carne bovina. Vai ver também ainda hoje que mesmo com toda a confusão causada por JBS no Brasil, os embarques de carne bovina in natura seguem muito intensos e passam de 100 mil toneladas no acumulado do mês de junho. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E o Agricultura BR traz a partir de agora destaques para o milho. Você vai saber sobre armazenamento a céu aberto, condicionamento para a colheita e como que vem a safra nos principais estados produtores. O tempo mais seco na região centro-oeste tem facilitado bastante as atividades de campo. Mesmo com o declínio da umidade do solo, o solo vai perdendo umidade, significa uma queda na qualidade de solo, mas isso facilita muito o milho que já está pronto para a colheita passar pelo procedimento. Nadiara Pereira nos mostra agora como é que está a previsão do tempo nos principais estados produtores, com foco no centro-oeste do país. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. O tempo seco continua predominando sobre o centro-oeste do Brasil. Isso provoca declínio da umidade do solo, que já está baixo em boa parte da região, especialmente no interior mato-grossense, mas também beneficia as atividades no campo, em especial a colheita do milho segunda safra e a colheita do algodão. Nesses próximos 5 dias não tem previsão de chuva significativa sobre os 3 estados da região e também sobre o Distrito Federal. No entanto, as temperaturas seguem mais baixas, principalmente entre Mato Grosso do Sul e Goiás. Algumas regiões podem ter mínimas variando entre 10 e 11 graus. Essas temperaturas baixas acabam principalmente prejudicando as atividades de colheita do algodão, especialmente a aplicação de maturador nas plantas. No decorrer do segundo período, que vai do dia 9 ao dia 13 do mês de julho, a expectativa é que volte a chover no sul de Mato Grosso do Sul, mas será uma chuva de fraca intensidade. No restante do centro-oeste, a previsão é de tempo firme, com sol e temperaturas ainda baixas pela manhã. A mínima varia em torno de 12 a 14 graus aqui em boa parte de Mato Grosso do Sul e também do interior de Goiás. Em Mato Grosso é que as temperaturas ficam mais amenas nas próximas madrugadas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Destaque agora para a produção de milho no maior estado produtor do país, o estado do Mato Grosso. O IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, lançou a sua nova estimativa para a produção do cereal no estado e aumentou em 1,5 milhão de toneladas a projeção na comparação com a estimativa apresentada no mês de maio. O volume agora chega a mais de 29,5 milhões de toneladas do grão, supera em 10 milhões de toneladas o volume colhido no estado na temporada passada. Vamos acompanhar na tela então toda essa novidade. Veja comigo que no mês de maio o IMEA projetava a safra atual do estado em 28 milhões e 90 mil toneladas. Agora, no mês de julho, elevou para 29 milhões 530 mil toneladas, um volume que supera, como eu dizia, em mais de 10 milhões a produção do ciclo 15-16, que fechou em 19 milhões e 90
50 mil toneladas do grão. Essa alteração aconteceu devido à revisão na produtividade média das lavouras, na comparação com a estimativa feita anteriormente. Agora, a projeção de produtividade média passa de 103 sacas por hectare. O estado retoma o seu ritmo de rendimento médio anotado nos ciclos anteriores e agora alcança um novo patamar. Veja que no mês de maio, a expectativa de produtividade por hectare era de 98,8 sacas por hectare. Agora, em julho, passou para 103,9 sacas. Veja o quanto melhora o rendimento das lavouras do milho no Mato Grosso na comparação com o ciclo passado, que sofreu com estiagem. Temporada passada, cada hectare plantado com milho no estado rendeu 73,70 sacas. Portanto, tem uma melhora de 40% neste ciclo, passando agora de 103, chegando a quase 104 sacas por hectare na média. Vamos acompanhar agora como que está sendo esperado o rendimento médio por cada região do estado do Mato Grosso. Veja só, a que lidera é a região oeste, com 107,58 sacas. Região sudeste tem 107,32 sacas por hectare. Médio Norte, a maior produtora, 106,32 sacas. Região Centro-Sul aparece em seguida com 98,70 sacas por hectare. Noroeste, 95,77. Região Nordeste, 95,12. E a região Norte tem expectativa de colher 95 sacas por hectare. No início desta edição, a gente mostrava o milho que está sendo colhido no estado do Mato Grosso e já está sendo estocado a céu aberto. A gente vai pedir para a produção reprisar essas imagens agora para você de casa acompanhar. O milho no estado sendo estocado, portanto, a céu aberto, não há espaço suficiente para armazenar essa super safra de grãos do estado do Mato Grosso. Colheita está em cerca de 30% apenas de toda essa área plantada, de uma expectativa de colher, como você acabou de ver, 29,5 milhões de toneladas. Essa já é a realidade do Médio Norte do Mato Grosso, estocando milho já a céu aberto. E essa colheita que tem caminhado, esse milho a céu aberto que a Juliana destacava e que a nossa equipe de reportagem mostra para nós aqui no Agricultura BR, com um pouco mais de 20% de área colhida, é isso que pressiona, que joga muito peso sobre os valores do milho no país inteiro e especificamente no Mato Grosso. É que quando falamos do Mato Grosso, nós falamos do maior estado produtor, então ali a situação vem realmente com quedas muito expressivas. E a situação ela é muito grave porque a expectativa é de valores ainda menores. Eu lembro que o Agricultura BR em maio fez um estudo que mostrava como que poderiam ser os preços entre julho e agosto desse ano e nós apontávamos para valores, se nada fosse feito em relação a preços mínimos, uma garantia mínima, esses valores estariam na casa de R$13 na média estadual e algumas regiões do Mato Grosso até abaixo disso. Teve gente fazendo negócio a longo prazo, lá no mês de maio, com esses valores. E isso pesa, evidentemente, sobre o preço da saca de 60 quilos do milho no Mato Grosso, que está pouco acima de R$14, com queda de 16% em 60 dias. Observe aqui os valores. Nós temos aqui 60 dias de evolução, ou podemos dizer de involução, para os preços do milho mato-grossense. No dia 3 de maio, o valor médio era de R$17 a saca de 60 quilos. No dia 18 de maio, ele subia para R$18 a saca, e esse foi o maior valor encontrado nesse intervalo aqui do Agricultura BR. No dia 3 de junho, esse valor caía para R$16 a saca, no dia 26, R$14,75 por saca, 4 de julho agora, R$14,25 por saca, em 60 dias, uma queda de 16,17%. Eu lembro que essa aqui é uma média estadual, então é natural que o produtor do Mato Grosso saiba que em algumas regiões, principalmente no sul, ali próximo a Rondonópolis, pode até ter alguns valores mais interessantes, e quem está no norte, no médio norte, sabe que o preço está mais baixo até do que esse. Esse aqui é um valor médio para o Mato Grosso inteiro, a R$14,25 por saca de 60 quilos, considerando todas as praças mato-grossenses. E para tentar melhorar o preço dessa saca do milho no estado do Mato Grosso, a AproSoja do estado, em parceria com a Universidade Federal Mato Grossense,
vão retomar as pesquisas de qualidade do milho produzido no solo mato-grossense. Pesquisas como esta já foram feitas por ambas as universidades nas temporadas 2009-2010 e 2013-2014. O objetivo é levantar a qualidade sanitária, qualidade física e nutricional do milho negociado no estado do Mato Grosso. O objetivo da AproSoja com isso é conseguir valores melhores junto às indústrias processadoras e também com as multinacionais. Você acompanha na tela agora uma foto divulgada pela AproSoja do Mato Grosso que já mostra o início dos trabalhos desta pesquisa. A pesquisa começa, portanto, fazendo a colheita de alguns grãos, a amostragem de alguns grãos durante a fase de colheita. Depois, grãos também serão coletados durante a fase de armazenamento com 60 e 120 dias para calcular e verificar se alguma fase prejudica a qualidade deste grão. A pesquisa, portanto, segue nessa etapa de coleta e ainda não há uma data específica para a divulgação dos dados. Mas a AproSoja do Mato Grosso afirma, portanto, que tem como objetivo conseguir melhores preços para o cereal negociado no estado a partir do resultado deste estudo. E o estado do Paraná, segundo o maior produtor de milho do Brasil, dobrou a área colhida com o cereal em uma semana, depois de ter registrado ritmo de trabalho bem lento no mês de junho. De acordo com dados divulgados nesta terça-feira pela Secretaria de Agricultura do Estado, a área colhida passou de 4% no dia 26 de junho para 8% nesta segunda-feira, dia 3 de julho. O atraso aconteceu no mês passado devido ao atraso mesmo no desenvolvimento das lavouras de milho no estado. A maturação por lá foi mais lenta por conta do atraso que se deu no desenvolvimento do ciclo da soja no estado do Paraná na primeira safra. O clima foi mais ameno e houve um alongamento do ciclo. Isso se refletiu, portanto, no ciclo do milho cultivado na segunda fase por lá, na segunda safra, atrasando, portanto, o início das atividades. Agora parece que o ritmo começou a ganhar força, a gente segue acompanhando como estão os trabalhos por lá. A qualidade das lavouras que ainda se encontram nos campos, ela deu uma piorada nesta última semana. Passou de cerca de 93% de lavouras em boas condições para 89%. As lavouras em condições médias tinham na semana passada, representavam 6%, agora já são 10%. E as lavouras em condição ruim seguem representando 1% daquilo que ainda segue nos campos. A estimativa do estado é colher 13.800.000 toneladas do cereal, um volume que ultrapassa em 34% total colhido no ciclo passado. Paraná, que é o segundo maior estado produtor de milho do país, é também o segundo maior de soja e que, claro, sofre muita pressão também com a safra maior de milho, essa safra que está sendo colhida pelo Brasil e está em desenvolvimento no estado do Paraná. Mesmo assim, sente os impactos. Quanto mais avança em relação à colheita, menores são os preços. Paraná, ele tem uma situação estratégica um pouco melhor que, por exemplo, o estado do Mato Grosso, que é o maior produtor do país. O fator logístico do Paraná é muito mais interessante, até porque tem um dos principais portos do Brasil ali mesmo e tem uma proximidade maior também com grandes estados consumidores, como Santa Catarina e também São Paulo. E a queda por lá, claro, existe e já tem um valor médio abaixo do preço mínimo considerado para o Paraná. Vamos ver então o que aconteceu com os preços nos últimos 60 dias. Há uma queda de cerca de 8,24%, aliás, precisamente 8,24% de queda. No dia 3 de maio, o valor já vinha abaixo, com R$ 24,25 por saco de 60 quilos. No dia 30 de maio, se recuperava, tinha uma ajuda do dólar muito importante no final do mês de maio, e com isso tinha o valor de R$ 25,25 a saca de 60 quilos nesse período. Em 14 de junho, recuava R$ 25 a saca. No dia 28 de junho, caía para R$ 24,25. E nesse 4 de julho, valores para a saca de milho no estado do Paraná de R$ 22,25 por saca.
E no próximo bloco, o assunto é café. Você vai ver que a Conab leiloa nesta quarta-feira mais de 2.400 sacas de 60 quilos do grão. Vai ver também que o trigo, tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul, atingem os piores valores dos últimos 9 meses. Assuntos de logo mais aqui do Agricultura BR. E a Conab confirmou um leilão de comercialização de 2.450 sacas de café para a próxima quarta-feira, dia 12. Essas 2.450 sacas vão entrar em leilão pelo sistema de comercialização eletrônico, modalidade voz. Ela provém da temporada 2009-2010 e está localizada no estado de Minas Gerais. Vamos ver então como é que está organizado esse leilão da Conab. Leilão de café, campanha 2009-2010, volume 2.450 sacas de 60 quilos, modalidade de pregão, sistema eletrônico de comercialização, na voz. Origem desse café é o estado de Minas Gerais. Podem participar do leilão online os interessados que estejam devidamente cadastrados perante a Bolsa, por meio da qual pretendem realizar a operação e que estejam em situação regular no sistema de registro da Conab. Os preços para arremate devem variar conforme as condições do café armazenado e serão divulgados até 2 dias antes. Portanto, até a próxima segunda-feira, Conab tem que divulgar os preços desse café que será colocado à disposição em leilão. Vamos saber agora como está sendo negociada a saca de café arábica no mercado físico do país. Olha, de acordo com o CPEA, o mês de junho foi de baixa, foi de cerca de 1,5% de desvalorização na comparação com o fechamento do mês de maio. Este mês de julho começa com alta para a saca de arábica negociada, em especial nas regiões produtoras do país. No estado de São Paulo, esta última segunda-feira, 3 de julho, registrou o valor de R$ 448,38 a saca. Julho tinha acabado com o valor a R$ 445,86, primeiro dia útil do mês de julho, portanto, registrando alta superior a 0,5%. E o Agricultura BR destaca agora as exportações de café aqui do Brasil durante o acumulado do mês de junho. O que nós temos mostrado aqui nos últimos períodos é uma concessão, preço caindo em relação ao café, principalmente arábica, muito forte. Durante os últimos 40, 50 dias, tem sido comum nós falarmos aqui no Agricultura BR, quase que como um formato de discurso, que os fundamentos para o mercado do café, arábica principalmente, têm sido deixados praticamente de lado. Isso porque mesmo numa situação que você tem uma queda em relação à produção do café no Brasil, por conta da bienalidade do café no Brasil é baixa, e nessa temporada tem ainda a certeza também que a comercialização segue muito lenta no Brasil por conta dos preços, e mesmo assim dos negócios em Nova York tiveram um exercício de forte pressão sobre os preços do café, que refletem diretamente no preço do café fechado aqui no Brasil. Um dos destaques que a gente tem mostrado também é que, com isso, a pressão sobre a saca do café aqui no país tem sido cada vez mais forte. Comercialização acaba sendo afetada e aí os embarques no Brasil são menores. Veja conosco então como é que vem os valores para o café em relação aos embarques de volume. Você observa que posição de junho de 2016 teve 2.060.000 sacas embarcadas. Maio de 2017, 2.290.000 sacas. Junho de 2017, está na cor vermelha, já o número fechado, você observa que chega a 1.900.000 sacas, número bem inferior a um mês antes e também inferior a junho de 2016. Um outro destaque é em relação ao faturamento.
faturamento ele vem com uma expressão um pouco melhor do que se tinha no último ano. É o que nós vamos acompanhar agora. Você tem os valores negociados com o café aqui conosco. Junho de 2016 foram 303 milhões e 300 mil dólares. Maio de 2017, 386 milhões e 200 mil dólares. E junho deste ano, 309 milhões e 300 mil dólares, de acordo com os dados que foram apresentados aqui pela Secretaria de Comércio Exterior. O valor da saca de café, como eu disse, ela tem sido menor, tem sofrido muita pressão. Durante todos os meses deste ano, ela recuou. É o que nós vamos conferir agora. Você tem aqui os números em relação ao valor de saca de café. Junho de 2016 estavam em 146 dólares e 90 centes, e aqui o valor de junho do ano passado é menor do que nós tínhamos, né, no ano de 2017. Entretanto, por conta do câmbio, isso acabava compensando o valor da saca de café em reais, coisa que não acontece agora. Maio de 2017, 168 dólares e 20 centes, né, por saca de 60 quilos, e junho deste ano, 162 dólares e 40 centes, portanto, queda em relação a maio. E se você verificar mês a mês, durante o ano de 2017, o valor da saca de café segue em contínuo recuo. De olho agora no mercado físico do café Conilon aqui no Brasil. Assim como a variedade arábica, o Conilon, ou também chamado de robusta, fechou o mês de junho em queda na comparação com o fechamento do mês de maio. Julho agora também começa em movimento positivo, assim como o da variedade arábica. Vamos acompanhar na tela então os valores sendo praticados hoje em dia para a saca de robusta no estado do Espírito Santo. Esta última segunda-feira, 3 de julho, registrou o valor de R$ 411,78. Vem seguindo a tendência de alta que se viu nos últimos dias para o valor da saca negociada no estado capixaba. Primeiro dia útil do mês, portanto, registrando ganhos superiores a 1%. E falando ainda em café, a gente mostra agora um pouquinho da participação do telespectador do programa. É o quadro Somos Todos Produtores. E ele está lá em Minas Gerais, produz café em cerca de 5 hectares. Ele que é de Divinolândia, o Daniel, nosso amigo. Pode colocar as imagens que ele mandou para nós aqui no Agricultura BR. Mandou fotos aí da sua produção de café arábica. Está produzindo em 5 hectares aqui precisamente. O Daniel, que é de Divinolândia, estado de São Paulo. E nós queremos agradecer a participação dele. Belas imagens feitas ali na área de produção do Daniel. Obrigado pela sua participação. Está ali café em produção e pela qualidade da imagem ali que a gente está vendo, está com bom desenvolvimento. Juliana. Obrigada, Daniel. Até a próxima. E por aqui a gente vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco o assunto é trigo. Você vai ver que o preço praticado para o cereal hoje em dia se encontra no valor maior dos últimos 9 meses. Ainda hoje você vai conferir o que está acontecendo em relação aos embarques de carne bovina in natura. Passaram de 100 mil toneladas durante o mês de junho, mesmo com todas as confusões geradas pela JBS aqui no Brasil. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. As incertezas em relação à quantidade de trigo que o Brasil vai produzir nesta safra, em virtude da diminuição de área plantada, faz a cotação do cereal subir com muita força nos estados produtores. Neste mês de junho, registraram altas expressivas, sendo que fechou no maior patamar de preço nos últimos 9 meses, tanto no estado do Paraná quanto no Rio Grande do Sul. É a cotação baixa do cereal anteriormente que acabava retraindo o produtor, desincentivando-o a cultivar nesta safra.
Essa retração dele do setor produtivo, no entanto, fez as cotações subirem e esse movimento que a gente acompanha agora. Veja comigo na sua tela o preço médio do trigo tipo pão ou melhorador no estado do Paraná e o que aconteceu nos últimos meses. Em outubro do ano passado, a cotação média do mês ficou em R$ 634,19. Ao longo dos meses seguintes, a cotação veio caindo. Em dezembro, fechava a R$ 622,10. Fevereiro, R$ 600,54. No mês de abril, começou o movimento contrário. Em abril, a cotação já estava em R$ 606,71. No mês de junho, fechou no maior patamar desde o mês de outubro, em R$ 629,70 a tonelada. E agora, na parcial do mês de julho, já se encontra no patamar de R$ 641,06 por tonelada. Cotação do trigo, portanto, no estado do Paraná, subindo e subindo com força diante dessa falta de expectativa positiva em relação ao volume do cereal que o Brasil vai produzir. O mesmo tem acontecido no estado gaúcho, outro grande produtor do cereal aqui no Brasil. A cotação média de junho foi a mais alta dos últimos 9 meses. Vamos rever o mercado por lá, o que aconteceu nos últimos períodos. Em outubro, a cotação do trigo tipo brando era de R$ 627,74 no estado gaúcho. Em dezembro, já caía com muita força, veja que já despencava em R$ 100 por tonelada, encerrando naquele mês em R$ 522,14. Fevereiro deste ano trazia um valor ainda inferior, R$ 512,72. Abril já começava a subir, diante da expectativa já de uma safra menor, R$ 520,14. Junho fechou com a média de R$ 585,65 a saca e o parcial do mês de julho já passa de R$ 600 a tonelada. Preço do trigo, portanto, segue subindo nos estados do sul do país, diante, portanto, dessa produção ainda em volume indefinido. As atividades de plantio da nova safra seguem acontecendo. No estado do Paraná já se encontram na reta final. De acordo com o DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado, contabilizavam até o fim da semana passada 95% de área trabalhada. Já no Rio Grande do Sul, a área plantada alcança agora 71%. O Paraná, terceiro maior produtor de laranja do Brasil, deve voltar ao seu patamar normal de produção este ano, depois de ter tido uma produção prejudicada no ciclo passado por conta da estiagem. A produção, de acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado, deve alcançar no ciclo atual 1 milhão de toneladas de laranja, o que equivale a 24 milhões de caixas de 40 quilos e 800 gramas. Esse volume fica 33% superior em relação ao que o estado colheu na temporada passada, a 16-17. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado, além do clima bom, outro fator que influenciou demais no rendimento foi o aumento em tecnologia. Bom, o estado do Paraná tem ampliado demais esse investimento na tecnologia na sua citricultura. Nos últimos 10 anos, manteve a área de cultivo, mas ampliou em 300% o volume de laranjas retirados dos seus pomares. Vamos acompanhar essa informação na tela aqui. Veja só que no ano de 2004, a área em produção de laranjas no Paraná era de 24 mil hectares. Na época, a produção alcançava 8 milhões de caixas de 40 quilos e 800 gramas. Já em 2017, a área se mantém a mesma, em 24 mil hectares, porém a produção ultrapassa os 300% de alta, chegando a 24 milhões de caixas de 40 quilos. O estado deve dar início à colheita da laranja neste mês de julho.
E o tempo mais seco em todo o Brasil tem facilitado bastante as atividades no campo, principalmente as ações de colheita de diversas culturas, como a laranja, como o milho de segunda safra, como o café, entre outros. Nós vamos ver agora um estudo que a Nadiara Pereira fez e que ela mostra como é que fica a previsão do tempo estendida para os produtores rurais em todo o país que estão trabalhando na colheita de alguma cultura. O tempo seco tem se intensificado sobre o centro-sul do Brasil e isso se reflete no declínio da umidade no solo, principalmente aqui sobre a área central e sobre o sudeste. Mas em boa parte da região sul, São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul, apesar do tempo mais seco e também do declínio da umidade no solo, os níveis ainda estão favoráveis para o desenvolvimento das culturas de inverno. Aqui sobre o interior da região sul, o nível varia de 60% a 70% de umidade. Agora, para os próximos dias, a previsão é de tempo bastante firme em grande parte do centro-sul do Brasil. Isso beneficia as atividades de colheita no milho segunda safra, da cana-de-açúcar, também da laranja e do café. Apenas em algumas áreas do Espírito Santo é que vai chover e já vem chovendo em excesso em algumas áreas do estado capixaba. Então, esse excesso de umidade acaba atrapalhando em alguns momentos a colheita e a secagem de grãos do café. No decorrer deste período ainda vai fazer bastante frio, principalmente entre o sul e o sudeste. As mínimas variam em torno de 5 graus nas áreas mais frias do sul e em torno de 6 graus no interior mineiro. Mas mesmo assim não há previsão de geadas em áreas produtoras. No decorrer do segundo período, a tendência é que retorne a chuva aqui para o sul, partes de São Paulo e de Mato Grosso do Sul e principalmente para a faixa leste do sudeste. Mas de uma forma geral, no interior aqui da área central do Brasil não tem previsão de chuva e por enquanto as atividades de colheita devem avançar bem ao longo desses próximos 10 dias. Neste período o frio diminui um pouco de intensidade, as temperaturas ainda seguem baixas, mas o frio não será tão intenso como nesta semana. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E ainda falando em citricultura, vamos acompanhar o que acontece com o mercado hoje em dia da laranja aqui no Brasil. As informações são apuradas pelo CPEA e tomam como base o mercado atacadista de São Paulo. A laranja indústria, que é aquela que o produtor negocia diretamente com a indústria processadora, tem tido o valor da caixa negociado por R$ 18,50. O mês de junho encerrou com alta para a laranja indústria de 12,80%. O mesmo não aconteceu com a laranja pera in natura, podemos mudar a tela. Essa é a laranja que o produtor negocia direto ao mercado atacadista. Por lá, o mês de junho, no estado de São Paulo, registrou uma baixa de 13% no valor da laranja pera in natura. Isso aconteceu porque houve uma oferta elevada da laranja precoce. E a oferta ela começou só a ficar mais balanceada em meados do mês e a demanda aquecida, isso fez com que segurasse novas perdas. Ainda assim, os valores da laranja pera in natura estão pressionados por conta dessa oferta mais abundante, em especial da laranja precoce. Preço praticado pela caixa de 40 quilos e 800 gramas ficou nesta última segunda-feira, 3 de julho, a R$ 16,07 no estado paulista. Veja no próximo bloco como fica a previsão do tempo para o Brasil nos próximos 15 dias. Aproveite para entrar em contato conosco, mande a sua mensagem, a sua opinião sobre o programa e também sua pergunta sobre clima, sobre o mercado e aquilo que você quer ver aqui. Você pode mandar sua mensagem para o WhatsApp, o 67996562266. Nós voltamos já. E a Autoridade de Fiscalização e Qualidades de Carnes da China informou que vai intensificar a fiscalização às carnes que vêm do Brasil para aquele país. Isso acontece depois e por conta dos Estados Unidos terem, no final do último mês, suspendido a entrada e a importação de carne bovina do Brasil in natura, por conta de terem encontrado alguns problemas na fiscalização. De acordo com os norte-americanos, esses problemas foram acima daquilo que é permitido pelas suas regras e daqui no Brasil a cadeia produtiva alega que aqueles
chamados abscessos encontrados pela fiscalização norte-americana são causados por conta da vacinação contra a febre aftosa. Um dado importante a respeito dessa questão, que desde o princípio o Agricultura BR apontava que isso tinha muito a ver com uma questão e uma barreira comercial. Essa é uma barreira comercial e não sanitária, porque não faria mal ao consumidor norte-americano e muito menos ao chinês. China, aliás, que é o maior comprador de carne bovina e também de frango. O Brasil é o maior fornecedor dessas carnes para os chineses, que andaram, inclusive, bloqueando a entrada de algumas carnes de frango também, por terem encontrado algum tipo de problema em alguns lotes e até em questão de embalagens que foram enviadas para aquele país. Então, China vai colocando uma certa resistência, era algo até que era esperado em relação ao fator comercial, por conta das decisões norte-americanas do bloqueio. Mas é importante lembrar que China e Estados Unidos negociam também outros fatores e esses fatores acabam afetando também a exportação e o mercado internacional de carnes. Mas em resumo dessa história toda, ainda que a China comece a criar e colocar sérios problemas, outras questões ligadas à carne, inventar outras barreiras sanitárias para o Brasil, é importante lembrar que a China não tem de onde comprar carne, que Estados Unidos não seriam suficiente para fornecer nem pensar carne para aquele país na medida em que eles precisam. Aliás, o Brasil, no mês de junho, os frigoríficos que trabalham com exportação, melhor dizer, aqui no país, conseguiram bater, mesmo com todas as confusões, problemas, Estados Unidos, entre outros fatores que atingiram a cadeia produtiva da carne bovina brasileira, conseguiram embarcar mais de 100 mil toneladas de carne bovina in natura. É o destaque da Agricultura BR agora. Você acompanha comigo o que aconteceu em junho de 2017 e também os períodos anteriores. Observe que junho de 2016 teve um embarque de 96.600 toneladas de carne bovina. Maio de 2017, 90.400 toneladas. Junho de 2017 passa dos 3 dígitos, chega a 100.200 toneladas. Eu lembro aqui que eu falo da carne bovina in natura apenas, que teve, portanto, um grande volume de carne que foi exportada durante esse último mês. Esse último mês também teve um faturamento melhor para a indústria frigorífica brasileira. A receita da indústria exportadora passou da marca de 422 milhões de dólares. Veja só conosco como é que ficou então a receita, aquilo que foi arrecadado, faturado pela indústria frigorífica brasileira. Observe que em junho de 2016 foram faturados 379 milhões e 600 mil dólares. Maio deste ano, 382 milhões e 800 mil dólares, e junho deste ano 422 milhões e 300 mil dólares. Nada mal para esse período. Você coloca aí um dólar médio a 3,30, você vai chegar aqui a valores que vão chegar a quase 1 bilhão e 400 milhões, em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais de faturamento para a indústria frigorífica, considerando esses pouco mais de 422 milhões de dólares faturado pela indústria exportadora de carne bovina nesse último mês de junho. Um outro fator que a gente sempre destaca aqui no Agricultura BR é o valor médio da tonelada da carne. O valor médio da tonelada da carne no mês de junho foi ligeiramente mais baixo do que o mês de maio. Vamos conferir então esses dados? Aqui o Agricultura BR destaca agora os valores. Você vê aqui o que nós temos em relação aos preços e aqui um comparativo interessante. Olha só, se nós pegarmos a primeira linha, que é junho do ano passado, e compara com a última, que é junho deste ano, nós tivemos, a frigorífico teve uma ampliação bastante interessante nos valores. Essa ampliação fica aí na casa de 244 dólares acima daquilo que tinha em junho de 2016. Junho do ano passado tinha um valor médio de 3.929 dólares que foram faturados por tonelada de carne bovina que foi embarcada pela indústria frigorífica brasileira. Maio de 2017 tem o melhor cenário aqui, 4.235 dólares que foram faturados no mês passado, no mês de maio, perdão, 4.235 dólares que foram faturados. E aí, mês passado, junho de 2017, 4.214 dólares faturados pela indústria frigorífica, quase em linha com aquilo que acontecia no mês de maio, e um valor, como eu disse, 44 dólares acima do valor da tonelada praticado no
mês de junho. Então, resumo, faturamento bem mais alto, quase 1 bilhão e 400 milhões de reais durante o mês de junho, com volume embarcado acima de 100 mil toneladas, 100.200 toneladas, nada mal para as exportações de carne bovina in natura do Brasil. E a bancada ruralista no Congresso Nacional aguarda para a semana que vem o relatório final do embargo à carne bovina brasileira aos Estados Unidos. Camila Xavier tem mais informações. A exportação para os Estados Unidos de carne bovina in natura representou cerca de 2% da exportação brasileira de carne in natura. O Brasil exporta para mais de 160 países e países tradicionais compradores do produto brasileiro. O mercado dos Estados Unidos para esse tipo de produto tinha sido aberto esse ano e aconteceu uma restrição em junho e uma pequena queda, né? Mas a carne bovina, no total, ele apresenta uma pequena redução de 2% no ano, em função da menor aquisição do Egito. O Egito foi o quarto maior comprador de carne bovina do Brasil ano passado e importa menos esse ano porque enfrenta a restrição de divisa externa. Aumento de 20% de soja, aumento de mais de 50% de automóveis, então diversos produtos, tanto produtos agrícolas, minerais, quanto produtos industrializados como os automóveis, semi-manufaturados de ferro-aço, veículos de carga, têm apresentado um bom desempenho de exportação e feito com que a exportação cresça cerca de 20% e aliado a um crescimento também de importação de 7,3%, fez com que o resultado fosse recorde para primeiros 6 meses do ano. Agora o governo espera um saldo comercial de cerca de 60 bilhões, um valor expressivo, muito acima do saldo de 2016, que havia sido o recorde anterior de 47,5 bilhões. Bom, por aqui o Agricultura BR segue destacando agora a previsão do tempo. Vamos acompanhar agora a última participação na Dadiara Pereira, ela que fala agora como é que fica a região Nordeste do Brasil, que está vivendo um momento bastante chuvoso, principalmente mais próximo à faixa litorânea, e isso já tem causado bastante prejuízos, tanto na área urbana quanto também na área rural. Como é típico desta época do ano, o tempo seco ganha cada vez mais intensidade sobre o interior do Brasil e as chuvas ficam concentradas sobre os extremos norte, sul e também partes do nordeste. Ao longo desses próximos 5 dias vai chover forte aqui sobre o extremo norte do país, principalmente entre o norte do Amazonas e Roraima e aqui em áreas do litoral nordestino. Desde o litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte, os níveis de chuva podem chegar até 50 milímetros, em algumas cidades pode chover até mais e há risco para transtornos. Só que essa chuva beneficia também a agricultura, principalmente áreas produtoras de grãos aqui do Recôncavo Baiano e áreas de cana-de-açúcar da faixa leste do Nordeste. Pancadas mais isoladas de chuva atingem partes do Espírito Santo e do Rio de Janeiro e vai voltar a chover também na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, só que será uma chuva de fraca intensidade. No decorrer do segundo período, a chuva avança um pouquinho mais pelo interior da região sul, ainda com baixos volumes acumulados, e chove mais aqui em áreas litorâneas do Nordeste e no extremo norte do país. Enquanto isso, o tempo continua bastante seco em toda a área central, no sertão nordestino e também em grande parte do sudeste do Brasil. Até o terceiro período, que vai até o dia 16 agora do mês de julho, a situação não muda muito. Chove mais aqui sobre o Rio Grande do Sul, extremo norte do país, litoral nordestino e em toda a área em branco do mapa, a previsão é de continuidade do tempo seco. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até amanhã! Por aqui o Agricultura BR segue agora trazendo informações a respeito de como é que estão os valores ali na região nordeste e norte do país para a saca de 60 quilos da soja. Você acompanha comigo agora o levantamento de preços, tem ganho para a soja em todo o país. Vamos ver aqui o estado da Bahia, que tem uma alta de 3,33% em 15 dias. O valor no dia 19 de junho eram de R$ 60 a saca de 60 quilos. No dia 24, esse valor recuava R$ 58,50.
março. No dia 27, R$ 58,00 por saca. Dia 30, R$ 60,00 a saca de 60 quilos. E nesse 4 de julho, R$ 62,00 a saca de 60 quilos. Aqui trabalhando muito com a referência dessa última segunda-feira, já que nós não temos Chicago operando no dia de hoje e também não tem muita referência para os negócios com dólar no Brasil. Portanto, em 15 dias, alta de 3,33% para a soja no estado da Bahia. No estado do Maranhão, outro que compõe a nova fronteira agrícola do país, Matopiba, tem registrado ganhos também para a soja. No acumulado de 15 dias, a alta passa de 4%, é o que a gente acompanha agora. Veja comigo na sua tela o mercado maranhense para a soja em destaque. Lá atrás, no dia 19 de junho, cotação praticada era de R$ 58,00 na média. O patamar se manteve o mesmo até o dia 23 do mês, quando no finzinho do mês registrou ganhos, impulsionado pela alta do dólar aqui no país. No dia 27, registrava o valor de R$ 60,00 a saca. Mês de julho começou com preço também em R$ 60,00 e na data atual, 4 de julho, registra novo ganho. Soja no Maranhão é negociada nesta terça-feira a R$ 60,50. Por aqui, o Agricultura BR destaca agora como é que foram os embarques de farelo de soja do Brasil durante esse mês de junho que teve um volume menor do que aquilo que vinha acontecendo no período anterior. Observe conosco esses valores. Nós tivemos em junho de 2016 o embarque de 1.560.000 toneladas. Em maio, 1.620.000 toneladas de farelo de soja. Junho de 2017 ficou com 1.390.000 toneladas de farelo, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. Eu sigo destacando os números relacionados aos embarques com farelo. Aqui nós vamos trazer a receita das tradings que operam no Brasil com os embarques de farelo. Ficou menor também. Observe que junho de 2016 foram 568.500.000 dólares. Maio deste ano, ela estava em linha com o que acontecia em junho do ano passado, 568.300.000 dólares que foram faturados com exportação de farelo de soja pelas tradings que operam no Brasil. E junho de 2017, 472.600.000 dólares aqui para o Brasil em junho de 2017. Um outro destaque que nós trazemos é o valor da tonelada. Aqui nós tivemos um resultado de receita mais baixo por conta de um volume menor, mas também de um preço por tonelada também igualmente menor. Observe aqui a prática dos preços. Junho de 2016, 363 dólares e 10 centes. Maio deste ano, o valor caía para 348 dólares e 70 centes. Junho de 2017, que é o mês aqui que nós estamos destacando, 339 dólares e 80 centes, portanto, queda para os valores de negociação de farelo de soja que foi embarcado durante o mês de junho pelas tradings que operam no Brasil. Minutos finais desta edição, a gente acompanha agora o dólar aqui no Brasil, referência importante para os negócios com a soja. Lembrando que hoje é feriado nos Estados Unidos e por isso não há negócios acontecendo em Chicago. A gente acompanha então, referência de hoje é o dólar aqui no Brasil, que vem operando a R$ 3,30 mais 4, leve queda no momento de 0,06%. Essa edição de hoje vai ficando por aqui, por um ótimo motivo. Exatamente. Daqui a pouco vem na sequência, aí o João Campos vai trazer muita novidade para você, porque vem grande leilão aqui pelo Canal do Boi, com a organização da Central Leilões. Então fique com a gente, acho que ele já está pronto lá para entrar conosco, você vai ficar na companhia do João Campos, e grande companhia para mostrar para você animais de extrema qualidade. Nós ficamos por aqui, este é o Agricultura BR, inteligência e transparência do agronegócio sempre com você, e voltamos às 17h20. Até lá.